Abra então comigo a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 5. Nós leremos o versículo 1, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, estas palavras de Salomão pelo Espírito. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Nós damos continuidade nesta noite à nossa meditação, às nossas considerações neste livro de Eclesiastes. Nós chegamos aqui ao capítulo de número 5. Se você retornar por um breve instante comigo ao capítulo de número 4, alguns versículos que nós deixamos para trás, e eu preciso tocar nele muito brevemente antes de entrarmos no capítulo 5, versículo de número 13 do capítulo 4. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho insensato que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do céu com as crianças, melhor, com a criança sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco o que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Bem, ele conclui este capítulo 4 com alguns preceitos e uma nova lamentação. Ele diz que é melhor uma criança sábia do que um velho insensato que não se deixa admoestar. É claro, a insensatez não é algo apenas do jovem, do inexperiente. A insensatez é algo que está no coração da criança e também está no coração do velho. É por isso que a palavra de Deus é quem livra o homem da insensatez. É a palavra de Deus que nos dá sabedoria, conhecimento e nos encaminha. Assim, sábio é aquele que conhece a palavra de Deus. Por isso Davi pôde dizer: tenho mais conhecimento do que os anciãos do seu reino, porque medito na palavra de Deus. Assim, a palavra de Deus é esta fonte de sabedoria para todos nós. Ele diz também no versículo 14, porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro que nasceu em seu reino torna-se pobre. Nós lembramos do caso de José. Talvez Salomão estivesse pensando sobre ele, José no Egito. E versículo 15, vi a todos os viventes andarem debaixo do sol, com a criança, a sucessora, que ficará no seu lugar. Você pode pensar sobre esta visão, esta imagem, não é? Um homem andando e a sua criança ao lado, aquela criança crescendo, tornando-se adulto, e aquele homem, seu pai, envelhecendo, passando de cena, e aquele homem, criança que cresceu, tendo seu filho crescendo, ele envelhecendo, aquela criança tornando-se um adulto, o pai passando, uma nova criança vindo. Essa é a ideia, esse é o círculo. Mas esse é um pensar, obviamente, de alguém que apenas observa a vida, o mover da vida, debaixo do céu, do sol, e não vê nada mais além disso. Ele não entende, ele não parece perceber que o mundo foi criado por Deus, que o mundo teve um início, que houve um que nasceu sem filho, isto é, a galinha veio primeiro que o ovo. Deus criou Adão e Eva adultos e não como bebês. E ele se esquece também que haverá um fim. Quando o Senhor Jesus voltar, não haverá mais nascimentos aqui. Assim nós devemos levantar os nossos olhos para cima do sol, para cima do céu, isto é, desta vida terrena, e entender que o fluxo, essa marcha da humanidade, ela tem um propósito, sim, e esse propósito é delineado na palavra de Deus. Aqui está a palavra de lamentação: não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade que também isto é vaidade e aflição de espírito. Sim, é vaidade e traz aflição e vazio e melancolia quando você observa a vida apenas do prisma humano, debaixo do sol, sem considerar a Deus, sem considerar o propósito de Deus para a humanidade, para a história da humanidade. Assim, é um propósito para todas as coisas, como nós lemos no capítulo 1, há tempo de nascer, há tempo de morrer, e há um propósito para o Pai, para o Filho e para cada geração. Bem, nós fechamos então este capítulo 4,
apenas cobrindo estes versículos de maneira um tanto breve nesta noite, para entrarmos neste capítulo de número 5, queridos. Bem, veja comigo, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Bem, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Salomão, ele passa a recordar a partir de aqui um princípio que se aplica a toda a adoração a Deus. Observe novamente, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É sobre adoração, entrar na casa de Deus. Isto é, reunir-se com o povo de Deus para cultuar a Deus, seja para ouvir a palavra, para orar a Ele, para entoar louvores ao Senhor, ou adoração de todo o povo de Deus reunido. Assim, adoração, meus queridos, eu começo com esse ponto. Adoração não é apenas louvar a Deus com cânticos, salmos e hinos. Adoração é tudo aquilo que nós fazemos quando nós nos dirigimos a Deus. Se nós estamos juntos como igreja, do início ao fim, adoração é culto ao Senhor. É a oração, é a leitura da palavra de Deus, é o louvor que nós dirigimos ao Senhor. Assim, a adoração corresponde a tudo isso. Adoração é o tema aqui. Entrar na casa de Deus, seja para orar ao Senhor, louvar ao Senhor, adorar a Deus, envolve tudo isso. E o princípio que ele destaca aqui, a premissa, o princípio sobre o qual ele vai construir sua argumentação nos próximos versículos, é um princípio que se aplica a toda a adoração de uma pessoa dirigida a Deus. Este é o princípio. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, isto é, quando você se aproximar de Deus para adorar. Então, na sequência, ele passa a aplicar esse princípio, essa premissa, a várias partes da adoração. No versículo 1, ele vai aplicar o ouvir, ao ouvir da palavra de Deus. Então, guarda o teu pé ao ouvir a palavra de Deus. No versículo 2, ele vai aplicar o princípio ao orar a Deus. Então, guarda o teu pé a orar ao Senhor. No versículo 3, a cantar. E no versículo 4, a fazer algum voto, alguma promessa de servir ao Senhor de alguma maneira. E assim, ele mostra os males que alguém pode incorrer na adoração a Deus quando não guarda o seu pé. Nós veremos o que isso significa. E ele passa então a recordar logo no final, no versículo 7, porque depois do versículo 7 ele inicia um outro raciocínio. Então no versículo 7 ele recorda o remédio para esses males. Do versículo 1 ao versículo 6 ele mostra os males que alguém pode incorrer na adoração a Deus quando não guarda a premissa, o princípio de guardar teu pé quando entrares na casa de Deus. E no final do versículo 7 ele dá o remédio, dizendo, mas tu teme a Deus. Teme a Deus. E esse, meus queridos irmãos, é a essência da adoração. A essência da adoração é o temor ao Senhor, é o princípio, é o meio e o fim. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, o início da sabedoria também. Deve haver temor. Nós veremos o que isso significa em alguns minutos. Bem, eu volto a mencionar que a adoração não é apenas o louvor. O louvor a Deus é parte do nosso adorar a Ele. Eu penso que na mente de muitos a ideia da adoração se resume apenas ao louvor, porque em muitas igrejas, quando chega o momento de adorar a Deus cantando, o pastor ou algum líder diz, vamos então agora adorar a Deus. Bem, mas não está adorando a Deus desde o início? Não começou o culto adorando a Deus? Somente agora nós vamos adorar a Deus? É claro que não. Adoração a Deus é do momento em que nós nos preparamos para a igreja e quando estamos reunidos, quando entramos ali, nós entramos em adoração. A primeira oração, leitura da palavra, louvor dirigido ao Senhor, a pregação da palavra, tudo isso é adorar a Deus. Daí o princípio, quando entrares na casa do Senhor, já logo na entrada inicia-se a adoração. Bem, todas as vezes que uma pessoa, que nós unidos nos aproximamos de Deus, marque isso. Isso deve ser feito em adoração. Nós nos aproximamos de Deus sempre em adoração.
Você não pode se aproximar de um rei na antiguidade, um soberano, abrindo a porta, correndo e falando o que você quer, não é? Você o adora. Todas as vezes que nós nos aproximamos do Senhor, nós o adoramos. Veja esse princípio em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus em oração, em petição, em louvor, em culto, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, é galardoador dos que o buscam. Aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus é adorar a Deus. Quando você ora, você adora. Quando você lê a palavra de Deus como a palavra de Deus para receber instrução e direção, você adora a Deus. Você reconhece que Ele é o Senhor, que esta é a palavra de Deus. Quando você canta hinos e salmos, você adora o Senhor. Assim, nós sempre nos aproximamos de Deus em adoração. E o que nós estamos fazendo neste instante é a adoração. Nós estamos reconhecendo que Ele é Deus e por isso estamos estudando a Sua palavra para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Isso é uma adoração racional e espiritual. Assim é por isso que eu digo sempre, nossa reunião de adoração, nosso culto de oração e adoração. Não é porque nós não cantamos um hino que não seja adoração. Nós estamos dirigindo a nossa alma ao Senhor em oração e em estudo da palavra de Deus. E assim, observe então o princípio, não perca o fio da meada, o raciocínio. Observe o princípio que a palavra de Deus nos dá, o princípio que normatiza, regula a nossa adoração. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Guarda o teu pé. Há uma ilustração aqui, é claro. Você vai se apresentar diante de um juiz. Você foi intimado, chamado para prestar um depoimento, ser uma testemunha em um fórum, onde está ali advogados, promotor de justiça, polícia, etc. Você foi chamado. De que maneira você se apresenta diante de um juiz? Você vai de qualquer maneira? Você usa qualquer pronome de tratamento? Claro que não. Lhe é ensinado de antemão a como se dirigir ao juiz, como falar, qual a linguagem a utilizar. Você está entrando na presença de alguém que representa a lei do país, a Constituição, os códigos de lei. Ele representa algo sério, algo superior a você e a mim, no sentido de lei, não é? Nós estamos sob a lei, não acima da lei. Assim você não entra diante de um juiz de qualquer maneira, com qualquer linguajar, em qualquer atitude. E esse é o princípio. Guarda o teu pé ao entrar na presença do juiz. Pense no que você vai dizer, como você vai se portar, como você vai agir. Ah, pastor, esse não é um bom exemplo. A gente está na era da graça e Deus é pai, pastor, não precisa dessa cerimônia. Deus é papito, pai querido, chegado, né? Chega, joga no colo e puxa a orelha e bagunça o cabelo. Deus é pai, pastor, esse princípio não se aplica. Isso é Antigo Testamento. Queridos, Deus é pai, mas lembre-se, Ele não é um pai humano, Ele é um pai santo. Ele é um pai exaltado. Porque o texto nos diz logo na sequência, para que nós recordemos disso imediatamente, no versículo 2, a segunda parte: Deus está nos céus e tu está sobre a terra. Ah, pastor, essa maneira de adorar a Deus é uma maneira do Antigo Testamento, pastor, irreverência, aquela coisa lá da antiguidade, de chegar com temor, com respeito diante das dignidades. Isso não é para hoje, pastor. Isso não é para hoje. Hoje é a liberdade. E onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Não é a festa, bater palma, chegar, abraçar, ir para lá, dançar, pular, sapatear, rodopiar. Isso é coisa do Antigo Testamento. Ah, é? Abra comigo em Hebreus capítulo 10, versículo de número 22. Hebreus está no Novo Testamento, capítulo 10, versículo de número 22. Ouça essas palavras. Cheguemo-nos, lembre-se, adoração. É necessário que aquele que se aproxime, se achegue de Deus, adoração. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé,
tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Isso é espiritual, não é? Ele remete aos sacerdotes quando entrariam na presença de Deus. Isso representava que ao entrar na presença de Deus, eu tenho vivido antes de entrar uma vida de santificação. E ao manusear as coisas de Deus, mãos limpas, obviamente Deus não está preocupado se você tirou a sujeira de debaixo da cutícula, do canto da unha, mas que não há segredos encobertos, que não há hipocrisia ao entrar na presença de Deus. Veja agora o capítulo 12, versículo 28 a 29. Nós ainda estamos no Novo Testamento. Hebreus 12, 28 a 29. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus, isso é adoração, agradavelmente a Ele, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Acaso isso é uma referência ao Deus do Antigo Testamento e aqui no Novo há um outro Deus? É o mesmo princípio. Volte-se agora para Eclesiastes, o nosso texto. Veja o princípio logo no início. Capítulo 5, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Bem, meus amigos, guarda o teu pé, o pé da tua alma. Metaforicamente falando, isto é, os teus pensamentos, as tuas afeições. Por quê? Porque é com isso que nós nos aproximamos de Deus, não é com o corpo, não é com o pé. Pé aqui é uma metáfora para os nossos pensamentos, as nossas afeições, porque é com isso que nós andamos com Deus, conversamos com Deus, nos aproximamos diante de Deus, oferecemos a Ele um sacrifício racional, um culto de adoração, um sacrifício de louvor. Guarda o teu pé, preste atenção nisso. É tomar grande cuidado, você guarda, não é com cuidado, é tomar grande cuidado com a tua conduta diante de Deus, ao entrar na presença de Deus. Lembre-se o que você está fazendo, lembre-se para onde você está indo, onde você está entrando. Você está entrando na presença de Deus. Você vai a um lugar para orar? Lembre-se onde você está entrando. Você vai cantar louvores a Deus. Tome cuidado com a tua conduta. Guarda o teu pé. Você irá ler a palavra de Deus. Guarde a tua mente, o que você está pensando. Ao ouvir a palavra de Deus agora, onde está a tua mente? Ao adorar ao Senhor, como é a tua conduta? Aqui é uma advertência. E obviamente essa é uma alusão, guarda o teu pé, referente a Êxodo, capítulo 3, 5. Você se recorda? Abra comigo em Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Moisés tinha deixado o Egito, está no deserto, 40 anos ali, o Senhor está tratando com ele, lidando com ele. De repente, pastoreando suas ovelhas, ele observa um fenômeno sobrenatural. Uma árvore que queimava e não se consumia. Continuava queimando, mas não se consumia. Ele achou isso espantoso, e no versículo 5 ele disse, 4, vendo o Senhor, 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça, um tipo de arbusto, uma árvore pequena, não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. E disse, não te achegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Esse texto de Hebreus remete a isso aqui. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Moisés se achegaria à presença de Deus. Deus estava ali, em sua presença representada naquele fogo. Tira os sapatos sujos de teus pés, Moisés. Tira o subterfúgio e entre diretamente em minha presença com os pés, isto é, carne, a pessoa. E esta ideia, no versículo 1, guarda teu pé quando entrares na casa de Deus. Lembre-se também de Josué, no capítulo 5, 15, quando um anjo do Senhor, e essa é uma representação teofânica do Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor com espada desembaiada,
Ele adora o anjo, isto é, ele é divino, é Deus. E o anjo, o Senhor diz a ele, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Ele se apresentou, se aproximou de Deus. E esta figura neotestamentária é representada aqui também. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Bem, casa de Deus. Salomão estava naturalmente se referindo ao templo, não é? O templo em Jerusalém, que ele construiu, e Davi, o seu pai, proveu todo o ouro, a madeira, e que fora designado e comandado por Deus. O templo, isto é, o que era o templo? Bem, o templo era o lugar designado por Deus para a adoração em Jerusalém. E o que ele está dizendo aqui é isto: quando você for ao lugar determinado para a adoração, lembre-se das partes da adoração, meu irmão. Qual é o lugar determinado para a oração? Oração é adoração. O Senhor nos ensina em Mateus, capítulo 6, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Você pode estar no ônibus, você entra no teu quarto ali. Você se isola em teu pensamento, fecha os teus olhos, se aquieta. No campo, quando você entrar neste espaço não geográfico, mas espiritual, isto é, dirigir o teu espírito a Deus em oração, guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. O templo é o lugar de adoração, o lugar de dirigir a adoração a Deus. Você vai à igreja, ali é o templo do Senhor. A igreja não é as pessoas, não as pedras, o telhado, as paredes. Você vai se reunir com mais 1, 2, 3, 4 crentes. Você parou para pensar o que você está fazendo? Você não está indo para um curso, para o teu local de trabalho, chegando em tua casa. Esta é a casa de Deus, porque o templo de Deus é o seu povo. Você para pensar sobre isso? Há uma comedição antes de entrar, antes de ir para a casa do Senhor adorar. Queridos irmãos, o ensino da palavra de Deus aqui é isto. Quando nós ouvimos a palavra de Deus pregada, quando nós adoramos a Deus em qualquer lugar, seja no lar, sozinho ao tomar a tua Bíblia ou com tua família, ou no templo, numa igreja, nós devemos entrar e estar ali com toda a reverência e toda a sobriedade, não é? Sobriedade devida. Toda a reverência e toda a sobriedade devida. Você está sóbrio, você não está ébrio, você está desperto. E você está agindo como de uma maneira circunspecta, com consideração. Você sabe onde você está. Nós devemos ir para ouvir e para aprender, isto é, oferecer a Deus no templo sacrifícios. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Palavras profundas, não é? Oferecer a Deus. No templo, louvor. Você está louvando, você está dirigindo verticalmente a Deus algo da tua alma para Ele. Você está orando, a mesma coisa. Você está recebendo a palavra de Deus, a mesma coisa. Assim, quando você entra na presença de Deus para adorar, você guarda o teu pé. Em outras palavras, você não pode entrar diante de Deus em qualquer situação com um espírito de casualidade e de orgulho, ou qualquer outra postura interna que não seja uma postura de humildade e de arrependimento. Não se pode entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus com uma outra postura que não seja humildade, arrependimento, santo temor, verdadeira alegria santa, é chamado pela palavra de Deus aqui de sacrifício de tolo, de nécio. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Ouvir na palavra de Deus sempre tem em vista atentar e não escutar. É melhor atentar do que chegar e já começar a louvar. Começar entrando em um ritmo mecânico, desordenado. É melhor atentar. Atentar, obviamente, significa obedecer.
Lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22, nós entendemos perfeitamente o significado dessa ideia de atentar. Deus prefere que se atente, que se ouça, que se obedeça, do que saindo prestando culto maravilhoso a Ele. 1 Samuel 15, 22. Você se recorda deste incidente de Samuel? Deus disse para fazer a obra que deveria ser feita, mas Saul não fez. Versículo 22, porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrifício, e o atender, ouvir, obedecer, melhor do que a gordura de carneiros. A gordura era a parte mais delicada e preciosa, que queimava com um cheiro suave subindo. O seu melhor tom de voz ao cantar um hino a Deus, as suas melhores lágrimas de emoção, não podem ser comparadas à obediência se você derrama tudo isso diante dele, mas é uma pessoa que não guarda o pé ao entrar na casa de Deus, que não obedece, que não cumpre a vontade do Senhor. Bem, meus queridos amigos, deixe-me dizer isso. Eu já disse isso tantas vezes, queridos, e eu volto a dizer isso. E às vezes eu temo que muitos crentes, em lugares por onde passo e observo, não têm percebido este princípio, que é o ponto essencial e central da nossa adoração. Você precisa estar desperto para ouvir. Qual o sentido de não dar atenção a Deus quando você ouve a palavra pregada ou quando você lê a palavra pregada, e então depois louvar a Deus, abrir a sua boca e falar algo para Ele? Qual o sentido de você estar com a mente vagando durante todo o culto, quando você deveria estar atentando à palavra de Deus, e depois que termina a palavra de Deus, você se levanta e canta com fervor? Qual o sentido de dormitar durante o culto ao Senhor, e depois, quando ouve o barulho dos louvores, cantar e despertar e louvar a Deus, oferecer sacrifício, quando você não está ouvindo o que Deus está ensinando? Por quê? Porque nós já aprendemos que a adoração a Deus é em espírito e em verdade. E a mente é o palácio do espírito e da fé. Nós não adoramos a Deus com as células, com o epitélio, com o sangue, com as veias, os nervos, os ossos. Isso é inanimado, não é? Nós adoramos a Deus com nossa alma, nosso espírito, e a mente deve ser dirigida a Deus. Se eu ouço a palavra de Deus e a minha mente está desligada, eu não estou verticalmente oferecendo um culto ao Senhor. Eu estou em uma audiência com o Senhor, desprezando-o. De que adianta então depois oferecer sacrifício? É o meu momento de abrir os meus lábios e cantar louvores, oferecendo algo de mim, da minha alma, se eu não quero ouvir o que o Senhor está ensinando. Observe essas palavras. Guarda o teu pé, cuidado, atente à tua postura de espírito, quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes, como pastor, eu tenho observado isso, e exortação é dada domingo após domingo, e há pessoas que simplesmente não se preparam para vir adorar a Deus. E quando chegam na casa de Deus, poucos minutos já passaram, e o que é oferecido a Deus é um culto de lábios, e não um culto sincero de coração. Há pessoas que depois de muita exortação, no lugar de se arrepender e clamar graça a Deus, e se tornar sério, se preparar de antemão para adorar a Deus, se desembaraçar dos problemas, para chegar no horário na igreja, cantar os seus louvores atento, ouvir a palavra de atento, no lugar de mudar, continua fazendo a mesma coisa, tropeçando na casa de Deus, não guardando o pé, e se tornam profissionais. E às vezes, como pastor ali do púlpito, tenho observado pessoas que desenvolvem técnicas e artimanhas para disfarçar diante do pastor, para que diante de Deus não há como, né? Então a pessoa dorme
E ela começa a pescar. Já viu a pescaria de alguém que dorme no culto? Levanta a cabeça, quando percebe que caiu, levanta a cabeça. Mas a pessoa ela está semiconsciente. Ela começa a perceber que ela está fazendo isso. Então, ela começa a fazer assim. Ela está dormindo, cai a cabeça, ela levanta e faz um sim. É verdade, é verdade, é verdade. Quando talvez o que o pastor disse, não deveria ter dito amém, nem dito sim. Verdade? Aí ela cai a cabeça de novo e diz assim, é verdade, realmente, realmente, realmente. Então isso é um sacrifício de tolo. Porque eu posso estar dizendo sim, amém, para algo que Deus condena, que foi acabado de ler ou mencionar. Tolo, de nécio, que eu estou fazendo na presença de Deus. Ouça essas palavras, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque a chegar-se para ouvir com a mente, com a alma, é melhor do que sair oferecendo sacrifícios. De que me serve fechar os meus ouvidos para a palavra de Deus, e na hora que a igreja começa a louvar e adorar, levantar e cantar, levantar a mão, e grandes sentimentos de emoção? Oh, meus irmãos, sejamos sérios. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Oferecer sacrifício de tolos, sacrifícios que pessoas nécias e más ofereciam, como Ananias e Safira. Ananias e Safira ofereceram algo a Deus, não é um sacrifício. Eles não sabiam que estavam fazendo mal, é claro que sabiam. Qual foi o mal no que eles fizeram, no sacrifício que eles ofereceram? Bem, eles ofereceram um sacrifício a Deus temperado com mentira. Eles disseram um ao outro, nós vamos vender a propriedade, Senhor, e orar a Deus, e vamos dessa propriedade para a igreja distribuir entre todos os pobres, e vamos fazer isso. E venderam, seguraram metade, chegaram diante de Deus, representado ali a igreja, né, os apóstolos do Senhor. Veja você, no início da igreja, no momento em que a igreja ali começa, não no início, no nascimento, mas formalmente, né, começa a se organizar, havia amor, havia sinceridade, havia pureza, perseverança na doutrina dos apóstolos, o Espírito de Deus ali, grande temor, e vem Ananias e Safira com seu sacrifício temperado com mentira. E chegam a Pedro e diz, aqui está a nossa propriedade, vendemos e estamos dando tudo para Deus. E Pedro diz para eles, olha, se vocês tivessem dito a verdade, Deus, é claro, não teria condenado para vocês. A propriedade é de vocês, não é? Vocês poderiam falar para Deus, Senhor, nós vendemos, vamos dar metade. Deus se agradaria disso. Nós vendemos, vamos dar 1/3. Deus se agradaria disso. Mas por que mentir para o Espírito? Dizer, aqui está tudo, aquela propriedade, oferecemos a Ti, Senhor, quando eu estou embolsando em mentira. A questão não é a quantidade, mas a verdade ou a mentira. E nós vemos o resultado de um sacrifício mau. Eles caem aos pés de Pedro, mortos pelo Espírito. Meus queridos irmãos, marque isto. Não sabem que fazem mal. Não são sensíveis ao fato de que essas atitudes são pecaminosas diante de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Esteja consciente a tua postura. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Eles não sabem que fazem mal. Um mal feito diante de Deus, isto é, no lugar de trazer, imagine o adorador no templo, no lugar de trazer um sacrifício imaculado, sem mácula, um cordeiro, tudo como Deus requer, eu trago algo podre diante de Deus. No lugar de trazer a Deus um sacrifício da alma, dirigida com um coração sincero, eu trago a Deus um pecado. Parou para pensar sobre isso? Todas as vezes que nós entramos na casa de Deus, nos reunimos, nós estamos oferecendo a Deus culto, algo elevado, alçado ao Senhor da alma, da mente, do coração. Assim guarde o teu pé, diz a palavra de Deus. Versículo de número 2, ele diz, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Não te precipites com a tua boca. Mais uma vez, precipitar-se com a boca, isto é, precipitar-se na adoração. Precipitar-se na adoração é o oposto de reverência, não é? De adorar a Deus com reverência. E nesse versículo, Salomão ele está instando
que as nossas palavras, boca, ao oferecermos um culto ao Senhor, elas sejam poucas, cuidadosamente escolhidas e comedidas, porque nós estamos falando a Deus e não meramente a congregação que está ali. É um sacrifício, é um aproximar-se de Deus, é um culto dirigido ao Senhor. Quando nós oramos a Deus, ou quando nós conversamos com outras pessoas a respeito de Deus, deve haver um bom entendimento sobre o que nós estamos falando. Por entendimento não quer dizer conhecimento, quer dizer percepção. Uma boa consideração sobre o que nós estamos falando. Ele diz, não se precipite com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Bem, isso significa isto. O coração, a alma, não é a essência de onde vêm as palavras. Não se precipite com o teu coração a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Não dê lugar em teus lábios, meu irmão, minha irmã, a todo o ímpeto das emoções, a todo o ímpeto do coração. Não permita que o pensamento, que o sentimento ultrapasse teus lábios, saia para fora, até que você tenha ponderado e pesado isso. É isso que ele quer dizer. Não permita que os teus lábios comecem a mover pelo primeiro ímpeto do pensamento, da emoção. Não faça isso. Não permita que o sentimento ultrapasse os teus lábios, a palavra saia pela boca, até que você tenha ponderado sobre isto antes. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Bem, esse é um princípio muito importante, porque todos nós temos a tendência de, no momento de animação ou de alguma situação, colocarmos para fora o ímpeto da emoção. Às vezes, crentes em Jesus Cristo, sentados ali numa roda, batendo papo, conversando, são levados pelo momento, e são levados por algum comentário, colocam para fora coisas que são desagradáveis a Deus, ou ofensivas aos irmãos, ou desrespeitoso com coisas santas. Tome cuidado quando você se sentir muito borbulhante no meio de outras pessoas para falar e mencionar isso, aquilo, pelo ímpeto que vem à sua memória de algo ou um pensamento. Tome cuidado. Essa é a advertência. Por que eu devo tomar cuidado? Ele nos diz, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Porque Deus está no céu, isto é, Deus, nosso Deus, é um Deus de infinita majestade. Ele não está ali para ser desprezado ou para ser abusado. Assim, nós tomamos cuidado com a nossa familiaridade com Deus. Nós somos filhos, Ele é um Pai celestial, mas lembre-se, Ele é um Pai santo. Ele não é um Pai indulgente, que deixa os pecados dos filhos passarem, que não se importa com a maneira como as coisas são feitas. Ele é um Pai santo, Ele está nos céus, Ele é infinitamente majestoso, não está ali para ser abusado. Ele está no céu, isto é, Deus é um Deus de infinita santidade. Ele não está ali para ser poluído, nem ofendido, o seu nome, a sua adoração. Deus está no céu, isto é, Deus é um Deus de conhecimento infinito. Ele observa todas as nossas palavras, pensamentos e atitudes. Ele não está ali para ser enganado por nós. Eu fingindo que estou adorando, ou torcendo palavras que não são verdadeiras diante de outras pessoas. Deus está nos céus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Isto é, tu estás sobre a terra. Eu estou sobre a terra, como um verme que vive na terra, infinitamente abaixo de Deus. E sendo assim, nós devemos nos colocar em santo temor, em santa piedade, na presença de um Deus que está nos céus, que é infinito, que é eterno, que é majestoso, e temer ofendê-lo, e temer desagradá-lo, e temer desonrá-lo diante dos homens, e temer mal representá-lo por nossas palavras. Esse é o sentido. Não te precipite com a tua boca,
nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim, sejam poucas as tuas palavras. Bem, nós estamos falando sobre adoração, não é? Guarda o teu pé quando entrares na presença de Deus. E ele está aplicando esses princípios à adoração. Aplica este princípio à adoração agora. Sejam poucas as tuas palavras. Pense sobre a oração, que é um elemento da adoração. Sejam poucas as tuas palavras. Escolha com reverência os termos. Ao orar a Deus, evite vãs repetições. Evite uma multidão de palavras desconexas na oração. Deixe-me começar com um passo atrás. Observe, versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Aplique isso à oração. Guarda o teu pé quando entrares em oração. É você um crente que quando começa a orar como um relâmpago, uma bala, como se você estivesse apenas digitando um e-mail rapidinho ali para mandar para Deus. É minha vez de orar, eu estou aqui junto com a igreja. Eu sei pelo que eu vou orar. Então eu tropeço em minhas palavras, Senhor, isso, aquilo. Não há reverência. Não há um santo temor. Não há termos apropriados dirigidos a Deus. Guarda o teu pé. Então sejam poucas as tuas palavras, isto é, evite vãs repetições. Evite dar informação a Deus como se Deus não fosse onisciente. Uma coisa é trazer um caso diante dele, outra coisa é dar informação banais, como se Deus não fosse onisciente. Evite falar diante de Deus com um tom de exigência e demanda. Muito cuidado com isso, meus irmãos. Por quê? Porque Deus está nos céus. Ele é Deus. Ele foi misericordioso conosco, ele permanece Deus, santo, justo. Evite tudo aquilo que milita na oração contra a verdadeira piedade. Você está acompanhando a oração de alguém? Guarde as tuas palavras, isto é, ouça o que está sendo orado pelo outro. Não é o momento de você fazer tua oração individual a Deus. É que erram muitas igrejas, sobretudo no meio pentecostal, que não cumprem este princípio, que não oram com entendimento, no lugar de ouvir o orador, e em sua mente está orando com ele, está acompanhando, ouvindo e dizendo amém ao Senhor ao final. A pessoa está fazendo sua própria oração egoísta. E todo mundo ora num balbúrcio e deixa de ser uma adoração em espírito e em verdade. Inteligente, isto é, com a mente. Como é que eu posso dizer amém ao final desta oração que o irmão está conduzindo à igreja se eu não o ouvi? Se eu estou ouvindo a minha própria oração? Dizer amém ao final disso é um sacrifício de tolo. Um fingimento. Um puritano chamado Thomas Doolittle, ao falar sobre a oração conjunta do povo de Deus, ele disse essas palavras profundas e belas. Quando você estiver presente na oração em família, na oração do povo de Deus reunido, atente diligentemente e note quais confissões de pecado são feitas, que petições são apresentadas e que louvores e gratidões são retornados a Deus por bênçãos e misericórdias recebidas. O diabo fará o seu máximo para que você esteja ausente na oração, embora presente na reunião. Ausente na mente enquanto presente no corpo. Deus não está contente com o dobrar dos joelhos quando seu coração não está engajado. Não dissimule em teus joelhos diante de Deus e dos homens. Acaso você realmente deseja as misericórdias pelas quais você ora? Seja o perdão de teus pecados, ouvidos de teu Salvador e evidência de sua bondade, quando sua mente e coração vagueiam em torno de outras coisas? Se este é o caso, permita que a consciência te recorde da grande tarefa que você está a ponto de realizar, isto é, entrar na presença de Deus. Acaso não é pecado contra Deus quando você simula servi-lo e você o está provocando quando deveria estar rogando a Ele que se reconcilie com você e desvie de você sua ira?
Oração conjunta deveria ser feita com uma boca e uma mente. Todos estes, diz a palavra de Deus, perseveravam unânimes em oração. Estes sentimentos são assim traduzidos em Romanos 15:6, para que concordes com uma só mente, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando os vossos pensamentos vagueiam na oração conjunta do povo de Deus, embora haja uma boca que ora, há, no entanto, muitas mentes que se dispersam. E assim essas pessoas reunidas para orar não estão concordando em oração quando há grande dissonância de pensamento diante de Deus. Bastante claro, não é? Estes sentimentos. Bem, é isso que ele está dizendo. Deixa-me voltar ao versículo 1. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo, da multidão das palavras. Da muita ocupação vêm os sonhos. Bem, quando a mente ela está distraída sob o peso de muitas preocupações, quando nós temos muitas impressões de muitas coisas durante o dia, a tendência é que nós sonhemos com estas coisas à noite. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo, da multidão de palavras. Bem, o tolo, o nécio, ele se revela na multidão de palavras. Por quê? Interessante. Porque na poucas palavras, até o nécio, no silêncio, até o nécio se passa por sábio. Na verdade, ele está calado, ninguém pode julgá-lo se é tolo ou nécio. Fala pouco, só o que é necessário. Mas o tolo, ele se revela para todo mundo na multidão de palavras. Isto é, palavras desnecessárias, quando poderia ser simples. Vejam a ponte desse versículo com o versículo de número 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também na muitas palavras há vaidade, mas tu temes a Deus. Assim, o tolo ele mostra a sua vaidade, orgulho e muitas outras coisas pela boca. E ó, queridos, como isso acontece às vezes mesmo no meio do povo de Deus. As palavras são coisas poderosas. Tiago diz que são como flechas. São flechas. No momento em que você as lança, elas não voltam mais atrás. Não há como remediá-las. Elas revelam. Na multidão das palavras está a voz do tolo. Tomemos cuidado em não querermos aparentar grande inteligência, usando muitas palavras, porque nós podemos aparentar grande tolice, assassinando a língua portuguesa, assassinando a teologia bíblica, usando palavras que não têm nada a ver, conceitos, ideias e termos que não têm nada a ver com o que está sendo dito, apenas para parecer bonito e imaginar que todo mundo está seguindo o seu raciocínio e crendo no que você está dizendo. A voz do tolo na multidão das palavras. E às vezes as pessoas percebem, observam, não falam nada, mas a pessoa não se envergonha. Já passou por isso? Bem, isso pode ser aplicado à oração, porque nós estamos lidando com a adoração. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Sobretudo a oração em conjunto, como nós mencionamos. Mas deixe-me correr para o versículo 4 a 7. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não vote do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo do mensageiro que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Bem, ele muda agora a aplicação. Ele está falando sobre votos feitos a Deus, que também é uma parte da adoração. Nós fazemos um voto a Deus em nosso batismo. Eu te seguirei, Senhor, até o fim.
Eu deixei para trás esta velha vida, eu morri com Cristo. Estou declarando isso publicamente diante de testemunhas, não é um voto, é uma promessa. E às vezes nós fazemos outras promessas de servir, de perseverar, de não ir mais por aquele caminho errado. Senhor, eu não mais falarei assim, não irei assim, eu não me comportarei assim, eu não permitirei esta coisa no meu coração. Isso é um voto. Isso é uma promessa feita diante de Deus. Bem, no Antigo Testamento havia instruções muito definidas a respeito dessas promessas, desses votos. Primeiro, é importante lembrar que não era requerido de um judeu que fizesse promessa, que fizesse um voto diante de Deus. Não era requerido. Mas se os judeus fizessem, se a pessoa fizesse, então Deus esperaria o cumprimento dessa promessa. Veja Deuteronômio 23, versículo 21 a 22. Deuteronômio 23, do 21 ao 22. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, não postergue, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, de fazer a promessa, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios, guardarás, isto é, cumprirás. E cumprirás tal como voluntariamente votaste ao Senhor, teu Deus. Tal, não pela metade, declarando pela tua boca. Deixa-me dar um exemplo desse votar e da artimanha humana, que na verdade ilustra também como nós, às vezes, não somos tementes a Deus. Conta essa história de um fazendeiro que criava ovelhas e um determinado dia as ovelhas não estavam gerando, produzindo, e ele estava ansioso até o momento em que, depois de orar ao Senhor, ele vivia daquilo. Deus abençoou e começaram a nascer muitas, e a primeira que nasceram foi gêmeas. E no momento que essas duas gêmeas nasceram, essas duas ovelhas, esse fazendeiro, esse pastor, ele louvou a Deus e agradeceu a Deus e falou: eu vou dar uma delas para o Senhor. Vou dedicar uma delas para o Senhor. Quando ela estiver grande, quando ela estiver pronta, então eu a dedicarei para o Senhor. Eu vou doar uma delas para o Senhor. Muito bem. E o tempo foi passando. Ele agradeceu a Deus, né? Orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, eu entregarei a Ti como oferta, umas primícias dessas bênçãos, uma dessas ovelhas ao Senhor, para a obra, né? Vender, ia dar oferta, uma coisa ia ser feita. E o tempo foi passando, as ovelhas foram crescendo, as duas cresceram, e de repente veio algumas enfermidades ali naquela fazenda, né? Que atacam o gado, e atacou aquelas ovelhas, e uma delas morreu. E o tempo passou, e o filho daquele fazendeiro novo lembrou: mas pai, o senhor não falou que ia dar uma ovelha para o Senhor quando tivesse grande? A ovelha já cresceu. E ele vira para o filho e fala: é filho, mas a ovelha que eu prometi, a ovelha do Senhor morreu. Nasceram duas gêmeas. Ele prometeu dar uma para o Senhor e outra ficar com ele. Uma ovelha morreu. E ele segurou a outra e disse ao filho: a do Senhor morreu, filho. É cômico, não é? Mas é assim que nós agimos. A nossa promessa ao Senhor muitas vezes é condicional. Ela não é absoluta. As promessas do Senhor são absolutas. As nossas são condicionais. Senhor, eu irei te servir. Eu irei, com o povo de Deus, servir-te. Eu irei, Senhor. Aí cai uma chuvinha fininha. Mas choveu, não pude ir. Por que não se molhou e trocou de roupa lá? Mas serviu ao Senhor e cumpriu sua promessa. Senhor, eu separei isso aqui para ti e vou entregar ao Senhor em tal dia. E os dias passam, mas entrou isso no caminho, aquilo mais, aquilo outro. Ouça essas palavras da palavra de Deus. Deuteronômio 23, versículo 22, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado.
Veja Números, capítulo 30, versículo de número 1. E falou Moisés aos cabeças das tribos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer um juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca fará. Será que alguém pode dizer que Deus mudou? Que Jeová não é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Sim, a lei cerimonial e a lei civil de fato passaram, não é? Mas a lei moral permanece. E assim o princípio moral por trás disso aqui permanece. É claro que permanece porque o Senhor Jesus Cristo ele interpretou a lei e mostrou a maneira certa, não é? O espírito da lei. Assim nós nos voltamos à palavra de Deus em Mateus para recordar isso. Capítulo 5, versículo de número 36 a 37. Mateus 5, 36 a 37. Versículo 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis promessa, nem pelo céu, não prometa, não jure, não prometa pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés. Escabelo, a propósito, era aquele banquinho que os reis usavam embaixo do pé, não é? Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar a um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Se um cristão faz uma promessa a Deus, certamente ele deve cumprir. É claro, não se a promessa que ele fez for contrária à palavra de Deus. Observe o triste caso de Ananias e Safira em Atos 5, de 1 a 10. Mas veja Mateus novamente, o versículo 34. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis promessa, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Bem, nos parece que os líderes judeus eles tinham aderido somente à letra da lei, porque esse é o contexto. O Senhor está dando vários exemplos da lei, mostrando o espírito dela. E ele sempre inicia dizendo assim: vós dizeis isso, mas eu vos digo isso. Aí vem um exemplo da lei e o espírito da lei. Vós quer dizer as tradições dos pais, não Moisés. Vocês interpretam a lei que Deus deu para vocês assim: vós dizeis assim. Darás uma carta de divórcio à tua esposa quando quiser. Não está gostando da comida dela, carta de divórcio. Mas eu vos digo que aquela lei significa isso aqui. E é isso que ele está fazendo no que se refere a juramento. Não jurarás pelo nome do teu Deus, está lá no Antigo Testamento. Agora, os fariseus, em sua hipocrisia, eles sempre buscavam brechas e artimanhas para não viver a lei de Deus em espírito e apenas cumprir a casca, a lei, não é a letra, e imaginar que estavam cumprindo a lei. Eles não observavam a lei. Por exemplo, nesse caso de tomar o nome de Deus em vão, eles não deviam tomar o nome de Deus em vão, usar o nome de Deus ou prometer usando o nome de Deus. Sobretudo, não usar o nome de Deus em juramentos. Agora, eles eram muito criteriosos com isso, eles não usavam o nome de Deus, tanto é que eles não pronunciavam, não é o termo que nós entendemos como sendo Jeová. Os judeus ortodoxos até hoje não querem pronunciar. Eles evitavam usar o nome de Deus em juramentos. Mas veja, aos poucos, na artimanha deles, eles começaram a introduzir outros julgamentos, um número de julgamentos em suas conversações no dia a dia, que eles não consideravam solenes, que eles não se consideravam sob obrigação de cumprir. E assim as pessoas juravam por toda sorte de coisa para testificar que a sua palavra era verdadeira. Fulano, Isaac, você vai fazer isso, isso, isso que você me deve? Oh, sim, eu juro, eu juro, eu juro. Eu juro em nome do templo. Não podia jurar em nome de Deus, né? Eu juro sim. Ah, eu juro que eu vou lá amanhã, eu juro em nome da minha cabeça. Não pode jurar em nome de Deus. Eu juro em nome do templo, em nome do céu, em nome da minha cabeça. Eles começaram com subterfúgio a colocar o nome de Deus, o termo Deus de lado, mas a jurar, quando o princípio é não faça juramento falso. Mas para viver a falsidade, mentir, palavras, apenas dizer que vai fazer e não fazer, eu juro pelo templo, eu juro por minha cabeça, eu juro pelo céu. Não estou jurando por Deus, posso quebrar, não quebrei a lei. Na verdade, esse é o contexto aqui. Mas observe a resposta do Senhor Jesus Cristo.
Versículo 34, eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, isto é, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, ou seja, você está jurando por Deus. Nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, Deus é o dono da terra, Ele está aqui também. Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, a cidade de Deus. Você está jurando por Deus a jurar por Jerusalém. Nem jurará por tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, você não tem autoridade sobre ela. É assim que o Senhor Jesus está revelando a hipocrisia daqueles homens. As pessoas substituíam o nome de Deus por alguma coisa na hora de fazer o juramento. E elas faziam isso para não incorrerem em tomar o nome de Deus em vão, e assim, em vez de dizer eu juro em nome de Deus, usavam artimanhas para jurar sem incluir o nome de Deus, não é? Juravam em nome do templo, pelo céu, pela terra. Isso não tinha valor algum, eles sabiam. Se eu quebrasse a promessa, eu não vou estar pecando contra Deus, eu não adicionei o nome de Deus aí. Então o Senhor Jesus vem e diz aos seus discípulos no Sermão do Monte, os meus discípulos não serão assim. Um cristão não será desta maneira. A justiça dele será maior do que a dos fariseus. Não será da letra, será do espírito. E o que ele quer dizer então? Qual é essa justiça? Que eu não devo ficar me atentando apenas à letra morta. Está aqui no versículo de número 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedente do mal. Sim, sim, não, não. Bem, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso que eu devo ser uma pessoa que eu não preciso ficar fazendo juramento para as pessoas que eu vou cumprir minha palavra. Que eu não preciso ficar prometendo às pessoas que eu vou chegar no horário. Que eu não preciso jurar para as pessoas que eu vou pagar o que eu devo. Não, eu devo ser uma pessoa que no momento que digo eu vou chegar no horário, então é sim. Não preciso prometer, não preciso jurar. Eu vou pagar minha dívida? Sim, sim. Então a pessoa pode descansar que a pessoa vai pagar a dívida. Eu não preciso ficar jurar, porque jurar é coisa de gente que já sabe que não tem crédito nem palavra e ninguém acredita, então eu preciso buscar uma autoridade maior para que a pessoa acredite. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Seja o vosso falar sim, sim. Não quer dizer não. Sim quer dizer sim. Que você não seja esse tipo de pessoa. Que você cumpra os teus princípios. Assim, para me chegar a esse ponto, eu preciso fazer o que a palavra de Deus está me ensinando. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Guarda o teu pé ao falar com o irmão, a orar ao Senhor, a dar uma palavra como um cristão. Seja consciente, cuidadoso, temeroso do que você vai colocar para fora, para que depois as pessoas não digam, essa pessoa ela não tem palavra. Como é que eu vou confiar nela? Não, confia em mim, porque eu juro, o nome... Não. Você não deve ser esse tipo de fariseu. Sua palavra deve valer sim, o seu sim deve significar sim. Seu não deve significar não. Você falou que vai fazer isso, mais isso, mais isso e mais isso. Então procure que isso, mais isso e mais isso signifique isso, mais isso e mais isso, e não só isso. Claro, nós falhamos, nós esquecemos, nós erramos, mas a comunicação vai me levar a dizer, olha, não fiz isso, mas está aqui. E não aquilo, mas eu cheguei agora. Mas aquilo, estou falando que nós somos perfeitos no sentido de imediatamente fazer algo, mas a integridade aqui, não é? E obviamente, meu querido, isso se refere a coisas reais, não é? Você pode fechar a porta para mim antes de passar? Eu vou fechar. Correria aconteceu, bem, esqueci, vou lá e fechar a porta para você, problema. Agora, questões de responsabilidade, questões morais, esse é o princípio da nossa justiça. Se nós nos treinamos nestas coisas. Bem, eu preciso explicar apenas algo aqui antes de fecharmos, porque nosso tempo já chega ao final. Acaso a palavra de Deus está proibindo juramentos solenes? Por exemplo, você é levado a um tribunal com uma testemunha de alguma coisa e o juiz diz a você, você promete diante dessas testemunhas falar somente a verdade, você jura, unicamente a verdade, nada mais do que a verdade? É errado para um crente fazer isso? Bem, nós já estudamos sobre isso, mas deixe-me recapitular aqui. O Senhor não está proibindo juramentos solenes, como dizer a verdade, prometer dizer a verdade a um tribunal, quando é requerido disso, solenemente. O que ele está condenando aqui
É o hábito carnal de não ter princípios, de ficar jurando em conversações privadas, em todo tempo, em toda ocasião, como as pessoas fazem, não é? E de usar o nome de Deus para isso. Ele não está proibindo todo juramento, ele não está proibindo jurar em um julgamento, por exemplo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não se recusou a jurar em um julgamento. Veja Mateus 26, versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te, peço que jure, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Em outras palavras, é isso que você disse. Eu sou isso mesmo. Ou seja, ele jurou. Nós lemos que Deus jurou, Hebreus 6,16. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para a confirmação é para eles o fim de toda a contenda. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Não é tremendo? Deus precisando jurar? Não é por causa do caráter dele que nós duvidemos, mas por causa da nossa falha, nossa fraqueza. Assim, o Senhor Jesus não está proibindo o juramento nesse sentido. Haviam juramentos públicos prescritos na lei, nós vimos em Deuteronômio, não é? 6,13, o Senhor teu Deus temerás e a ele servirá e pelo seu nome jurarás. Deuteronômio 6,13. O Senhor não veio para repelir essas leis, né? De maneira que essa é a compreensão correta. O Senhor não condena os juramentos solenes e públicos, ele não está proibindo um juramento no tribunal, mas ele está corrigindo a carnalidade dos escribas que esvaziavam a lei de Deus, o uso de juramentos hipócritas que não seriam cumpridos nas conversações diárias, que são falados, não é? Para causar impressões, eu juro, eu prometo, mas que não tem a intenção e o esforço de cumpri-lo. Bem, é isso que está em vista aqui. Volte ao nosso versículo mais uma vez. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. O Senhor está ensinando aos seus discípulos. Não jure em nenhuma das maneiras costumeiras dessa geração perversa e corrupta, é o que ele está dizendo. Porque jurar por qualquer coisa é como jurar por Deus, porque todas as coisas têm uma ligação com Deus. O céu, a terra, o templo, a tua vida. Você não tem poder sobre o fio de cabelo da sua cabeça. E o Senhor Jesus está ensinando aqui o seu povo a integridade nas palavras. Um homem, uma mulher que é um verdadeiro discípulo é sal da terra e vive uma vida cristã como luz do mundo. E não precisa diariamente em seus relacionamentos ficar jurando e fazendo promessas para que as pessoas creiam nele. Seja, porém, o vosso falar se ensina ou não. Meu irmão, minha irmã, a sinceridade no falar e no cumprir. Será que eu falo demasiadamente e depois não cumpro o que eu disse? E a minha palavra se torna uma bolha de ar pelo costume de prometer e não cumprir? Há palavras soltas, lançadas irrefletidamente apenas para ganhar crédito ou afetar a confiança das pessoas. Você está se exercitando em algo que a Bíblia chama de um mal. Mas o Senhor, ele prescreve um remédio quando esta patologia começa a tomar conta de nós. Está em nosso texto, Eclesiastes 5, versículo de número 7. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também na multidão das muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Tu teme a Deus. Quando nós temos o temor a Deus em nosso coração, nós nos refreamos do mal, de fazer o mal, de falar o mal. Então, sinceridade no falar é a nossa marca. Isso é muito importante, meus irmãos, porque nós cultuamos a Deus em espírito e em verdade, ao longo do dia, em nossos relacionamentos e quando nos unimos para adorar ao Senhor. Veja esse versículo de número 7 para nós fecharmos juntos o raciocínio. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também na muitas palavras há vaidades. Mas tu temes a Deus. Lembre-se, o raciocínio é a adoração. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E ele começa a aplicar, e ele conclui aplicando a adoração, o culto a Deus. Meus irmãos, o culto a Deus que deveria ser o nosso maior bem, o culto a Deus que deveria ser engajado por parte do crente com inteligência, com a mente desperta, em espírito e em verdade, se torna
pela multidão da imaginação, pela muita imaginação, isto é, sonhos, aqui no texto, ideias erradas do que Deus requer de nós em nossa adoração, palavras aleatórias, soltas e pronunciadas na adoração. Esse nosso culto, que deveria ser o nosso maior bem, deveria ser engajado com inteligência, por causa dessas coisas, se torna vaidade, se torna vazio, sem significado, insubstancial, incipiente. É isso que ele está dizendo. Você vai louvar a Deus, no lugar de louvar a Deus com um entendimento baseado na verdade, em espírito e verdade, você começa a se engajar em imaginação. Ele usa o termo aqui sonhos, não é? Devaneios, é a ideia no original. No lugar de adorar a Deus cantando um hino que tem um texto, que tem uma doutrina, uma verdade, você começa, aleluia, louva, louva, lá, 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 glória a Deus, palavras soltas, e sim, ele é vencedor, isso, aquilo, aquele culto que deveria ser o nosso maior bem, que deveria ser engajado espiritualmente, em espírito e em verdade, por causa da muita imaginação, ideias erradas do que Deus requer de nós. Ele requer sentimento, ele requer essas coisas assim. Esse nosso culto, ele é esvaziado, ele se torna incipiente, ele se torna sem significado. É isso que ele está dizendo no versículo 7, porque, contexto da adoração, porque na multidão da imaginação, dos sonhos, há vaidades. Assim também há muitas palavras, há vaidades. O nosso culto é esvaziado, é incipiente. Mas qual é o remédio disso? Tu, ao adorar a Deus, temes a Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Deixa-me concluir. Guarda, diz ele, isso é um princípio muito profundo, muito prático e poderoso. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Em outras palavras, quando você vier para adorar com o povo de Deus na igreja, não chegue e tropece para dentro da adoração, guarde o teu pé. Não chegue tão atrasado que você já perdeu a primeira oração, a leitura da palavra de Deus. Quando você entrar para cultuar a Deus, não chegue tropeçando para dentro da adoração, inconsciente do que está acontecendo ali. Não entre e diz, oi, boa tarde, 3 beijinhos, abraço, quando o culto a Deus já está acontecendo. Guarda o teu pé. Ao entrares na casa de Deus, não entre tropeçando. Cuidado para não tropeçar na adoração. Não chegue no último segundo do culto e você não tem tempo de aquietar a mente, as afeições e preparar a alma, que é onde nós adoramos a Deus, para prestar culto a Deus. Preparar e limpar o teu altar para prestar culto a Deus. Você veio de ônibus, foi difícil, estava quente, veio de carro, alguém te deu uma fechada e você entra atrasado, tropeçando para dentro do culto e começa com os lábios a falar e não produz sentido e não está adorando a Deus. Guarda o teu pé para não tropeçar, não começar o culto tropeçando. Guarde o teu pé para não tropeçar na oração. Você vai orar. Cuidado para não orar de uma maneira mecânica, com a voz morosa, orando para baixo, para o chão, e ninguém te consegue ouvir lá atrás. Ou devagando e nunca entrando objetivamente na petição. Guarde o teu pé, não entre tropeçando na oração. Deus está no céu, é a Ele que você dirige a adoração. Nós dirigimos a adoração a Deus. Nós não estamos performando uma oratória no meio das pessoas. Guarde o teu pé ao entrar no louvor cantado. Cante, não fique olhando para os lados. Não faça isso. Quando estiver cantando, não fique olhando para o pastor com os lábios cerrados, olhando para a cara do pastor. O pastor fez a barba, o pastor lhe cortou o cabelo. Por que ele gesticula daquela maneira? Você não está mais na presença de Deus adorando. Não fique vagando em sua mente com sonhos. Ao adorar a Deus, olhe no cantor, leia o texto, dirija a Deus as palavras. Não feche o inário antes de terminar a adoração, porque você já está doido para passar para o próximo estágio. Atente para as palavras. Guarde o teu pé para não tropeçar na adoração. Não tropece ao ouvir a palavra de Deus, dormindo, tosquenejando, vagando, não tomando notas mentais ou num papel. Querido irmão, não tropece na adoração, na ceia do Senhor, deixando de examinar-se a si mesmo antes de vir para a casa do Senhor para a ceia.
E usando artimanhas que alguns usam em alguns lugares aí, no intervalo entre o culto e a ceia, a pessoa começa a orar, confessar seus pecados. Mas espera aí, já adorou a Deus e nunca fez isso antes? Já cantou louvor, já ouviu a palavra? Guarda o teu pé de não examinar-se a si mesmo de antemão. Não tropece em teu dever e serviço ao Senhor, não cumprindo, não estando envolvido, não sendo disciplinado, não sendo sério, não sendo organizado, todo tropeçando, indisciplinado, não sabe quando está a coisa, quando vai começar. Guarda o teu pé, você está oferecendo um culto a Deus, não faça como aos homens. E não tropece na palavra de Deus, ouvindo e esquecendo. Ouvindo e ao final do culto, no lugar de falar sobre o que ouviu e aprendeu, falar sobre qualquer coisa banal, terrena e permitir que tudo o que foi colocado na mente seja tirado em poucos minutos. Guarde o teu pé, querido irmão. Pense, Deus está nos céus, Ele é santo. Nós nos reunimos em sua mesa, mesa do Senhor, em sua casa, com seu povo, com seu espírito, com seus privilégios. Tudo é dele, tudo vem dele. Ele é santo, santo, santo. Ele é um fogo consumidor. Ele é um pai, mas ele pune o pecado do seu povo. Ele é um Deus de amor e misericórdia. Ele é santo. Nós o amamos e nós nunca esquecemos da sua glória e da sua santidade. Assim, afaste-se de coisas que desagradam a Deus na adoração, no louvor. Não dê ibope para adoração banal, vazia, que desonra o Senhor. Não se envolva, não participe dessas coisas. E ao vir à presença do Senhor, aqui está o princípio para nós. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e tu estás na terra. O Senhor abençoe e aplique esta meditação, esse texto tão singular, tão necessário da palavra de Deus nos nossos corações.